Para mim é um filme pessoalmente muito especial mesmo, assim, como crítico, como pensador do cinema, é uma sorte quando um filme como esse cruza o nosso caminho, assim, um filme sobre o qual há muito o que conversar e sobre o qual, pelo meu ponto de vista da crítica e da pesquisa, tem uma relação muito bacana e interessante com a própria história do cinema brasileiro. Então foi uma alegria ser convidado aqui para falar. E aí o que eu pensei assim, em termos do nosso encontro, vou oferecer para vocês assim umas ideias assim para a gente poder começar, para se vocês quiserem vocês usam elas ou não, enfim, fazer a minha oferta assim, porque eu acho que é um filme muito generoso e que trata muito de oferecer as coisas, tem o próprio nome dessa coisa do café, uma coisa que se oferece para o outro. Então eu vou tentar me oferecer um pouco para vocês, e vocês, quem quiser se alimenta, quem não quiser fica à vontade. Eu acho que o café, eu disse que é uma sorte, assim, porque ele, para mim, tem algumas diferenças em relação aos filmes do tempo dele, assim, que isso é muito marcante. Primeiro, é muito raro um primeiro filme, e eu acompanho muito a produção de jovens diretores, um primeiro filme, como eu posso dizer? Primeiro que eu vejo o filme e acontece uma coisa já muito difícil de acontecer. Eu não vejo no filme uma pluralidade de referências. Uma coisa que acontece muito com primeiros filmes é você escolher um tipo de matriz ou referência cinematográfica e você trabalhar a partir delas, isso não tem problema nenhum. Quando eu vejo um café, acontece uma coisa muito rara. Eu não sei os filmes que eles viram, que esses diretores viram. Eu não sei mapear aquilo. E isso, para mim, como pesquisador, isso é muito interessante. Eu falo, nossa, eu vejo o filme, eu entro no filme, mas ele não fica me mostrando nenhuma espécie de carteirada cinematográfica. Assim. Isso é muito bacana. E, por outro lado, lançar um primeiro longa é uma coisa muito... Como posso dizer? Uma coisa de, acho que, muito exposição, né? Então, acho que jovens diretores, em geral, têm, como eu posso dizer, um certo medo, ainda mais em festivais grandes, numa espécie de janelas de muita visibilidade. Eu vejo que os filmes têm muito medo de errar. Uma coisa que eu, revendo Café com Canela, eu reencontro no filme, me parece um filme que me exala uma absoluta falta de medo de errar. Parece um filme que se entrega ao seu próprio desejo e muda a cada cena e tem registros variados, tem coisas muito variadas. O filme tem uma pluralidade que é muito encantador e muito raro de ver. Porque o que eu quero dizer? Muitas vezes, primeiros filmes têm um desejo muito de se enquadrar, seguir certas modas, seguir certas tendências. Isso é muito natural, não é necessariamente um problema. Mas quando eu vejo um café, eu vejo uma coisa muito rara, que é essa coragem, talvez, de ser o que se é, de ser o que se deseja ser. E acho que é um filme que pula muito belamente essa etapa que todo artista tem que passar para encontrar uma própria voz. E eu sinto que o Café chega com uma voz já muito particular. O filme tem uma cara muito própria. Isso é muito bonito, muito interessante. E entre essa falta de medo, eu elencaria algumas coisas que eu encontro em muitos filmes. Um primeiro medo muito comum de encontrar em outros filmes é o medo do personagem, como eu posso dizer, do personagem popular, que tem uma história grande na cinematografia brasileira, mas eu sinto que os filmes e o ambiente cinematográfico muitas vezes têm algum receio de retratar uma subjetividade mundana de um personagem, de uma voz das ruas, de uma voz informal, de uma fala de gírias, uma fala mundana, no melhor dos sentidos. Eu vejo muitos filmes hesitam muito em fazer isso, eu sinto que o Café está muito à vontade em fazer isso, uma pluralidade de gírias, de brincadeiras. O filme tem um prazer de falar, todo mundo gosta de falar e de fazer uma brincadeira, e isso é algo muito brasileiro, e eu vejo o filme fazer isso de uma maneira muito aberta, deliberada. Na verdade, talvez seja uma boa palavra, o filme é muito aberto, né? É um filme, acho, que se mostra pra gente, os personagens que se mostram uns aos outros. É um filme emotivo no sentido... pode até pegar a palavra emoção, que é
Moção quer dizer movimento, transporte, né? Ir de um lugar ao outro. E esse E é para fora, né? Então, o Café tem essa... Acho que é um filme muito marcado pela emoção, porque tem essa coisa do ir para fora, mostrar para o outro, entrar na vida do outro, se expor. E se eu pegar o período mais recente da cinematografia brasileira, especialmente filmes que circulam por alguns festivais, eu vou encontrar quase o contrário. Muita presença de personagens solitários, que têm introspecção, que falam muito pouco, que se relacionam muito pouco, que vivem entre quatro paredes, que talvez o problema de muitos personagens seja essa questão do colocar para fora, ou colocar-se para fora, ou se expor, de certa maneira. E acho que o Café é um filme que está marcado por esse gesto de se expor, oferecer-se ao outro, não só alimentação, mas entrar na casa do outro. E acho que o signo forte que talvez seja, ficando na palavra emoção, um motivo muito forte do filme é a água, né? Uma metáfora já muito antiga na arte, mas a metáfora da fluência, do que troca, do que está dentro de nós, do que está fora de nós, do que conduz as coisas, do nosso sangue, da nossa lágrima, do nosso alimento. A água como essa coisa que troca, do que chove, dos fluidos. É muito bonito que o filme, por exemplo, e aí a personagem, a gente não só alimentação, a gente vê a personagem, por exemplo, no banheiro. Então a gente ali sentado no vaso como uma coisa da ordem do comum. A mim não é nada escatológico ver a Margarida, por exemplo, ali no banheiro com um momento de introspecção e ali mais um momento onde você... Tanto a alimentação e esses processos fisiológicos, eles são um momento onde a gente passa um pedaço nosso para o mundo nos devolve coisas. Essa característica cíclica que o filme coloca, eu acho muito interessante e muito marcante. E acho que o filme também tem outra marca, para mim, muito distintiva em relação ao cinema brasileiro, em relação à imagem do brasileiro, em relação a si mesmo, que é um otimismo. O filme não tem medo de mostrar pelo menos eu leio dessa maneira, uma ideia de Brasil, ou uma ideia de nós mesmos, uma ideia de comunidade otimista. O filme não é demagogo de nenhuma maneira, que o filme é atravessado pelo signo da morte. As pessoas morrem, o luto muitas vezes dificílimo de superar, e isso povoa todas as relações, mas afinal parece sobreviver uma espécie de otimismo, uma espécie de crença na vida e dentro dos personagens, mas o filme parece ter em si uma espécie de crença no próprio cinema como ferramenta expressiva e experimenta mudança de ponto de vista. Uma hora eu sou o cachorro, uma hora eu sou a personagem. A gente vai experimentando esses muitos modos de vida, porque uma coisa que eu pensei, uma coisa que eu falei, nossa, eu acho que é um filme muito humano, mas por outro lado é restrito dizer que é um filme muito humano, porque eu tenho tanta presença do que não é humano. Os objetos são muito vivos, toda a casa da Margarida, as coxinhas, a alimentação, toda a dimensão dos objetos é muito expressiva, o animal, então parece que é mais do que humano, ou como se tudo fosse humano, ou tudo que o filme nos mostra tem uma característica de vivacidade. As coisas têm uma agência, muito, muito interessante. Cada copo de cerveja, cada entrada naquele um refrão que o filme faz, que é o café ali se requentando, aquilo parece ter um tipo de autonomia, e eu nunca sei para onde o filme pode ser, porque aí quando aparece o café, pode ser uma sequência de alimentação, ou pode ser uma ligação pelo barulho com outra água caindo. O filme produz muitos vínculos, e nesse sentido nada parece ser estritamente individual. Então o cabelo de um corta para o cabelo da outra, e alimento corta para uma outra. Quando eu falo de emoção e desse transporte, e a gente vê, por exemplo, na personagem da Violeta a bicicleta, então o filme tem essa coisa de uma movimentação, de tudo passa de um, passa para outro. O filme tem uma ideia de contágio como uma coisa positiva. As emoções, as ideias, tudo vai passando de um para o outro, vai passando. E o filme é uma meditação sobre o cinema, é uma crônica do cotidiano, é um filme
onírico, é um filme que está religioso, é um filme, uma espécie de melodrama, enfim, ele vai se permitindo atravessar esses registros todos de uma forma muito singular e que muitas vezes eu acho que muitas vezes eu vejo filmes que fazem que muitas vezes é um erro de primeiros filmes ou uma fragilidade, que é tentar fazer um monte de coisa. O Café, ele leva isso tanto a sério que ele faz disso um estilo. Ele vai e muda, e muda, e muda, e muda. E a gente parece mudar junto com o filme. Assim, ontem eu revi o filme, reparei de novo em uma série de coisas que eu não tinha reparado. Todo um jogo de detalhes, que principalmente a montagem faz muito. Essa teia, né? Uma história, outra história, outra história, outra história. E como isso vai balançando a gente e balançando os filmes, o próprio filme de uma maneira muito, muito singular mesmo. E falando um pouco do meu campo de estudos, eu, enfim, pesquiso cinema, sou crítico de cinema há algum tempo. Eu não sei para quem é crítico isso talvez seja mais comum, mas uma coisa que marca muito o cinema brasileiro, os estudos de cinema, é uma maldição muito forte que precisamos todos estar concentrados em destruí-la, que é uma espécie de elitismo que marca muito os estudos de cinema e marca muito a história do cinema por conta da relação do cinema com os mecanismos financeiros, de ser uma coisa que historicamente só quem tem muita grana que faz. É uma coisa muito difícil quebrar o laço entre cinema e elitismo. E no campo dos estudos de cinema, uma coisa muito comum da gente encontrar é, na literatura sobre o cinema brasileiro, escolher um inimigo. E esse inimigo, ele muitas vezes eu não me canso de ler, uma coisa que é muito viva no cotidiano brasileiro, que é uma relação com a telenovela. Eu me canso de ler textos sobre cinema, de pessoas que eu admiro muito e que falam que a telenovela, e um certo tipo de dramaturgia, é uma espécie de tabu. Os filmes que se aproximam desse tipo de código, eles estão como uma quarentena, eles não são considerados. Eu acho isso, como posso dizer, uma postura muito elitista dos estudos de cinema do Brasil, da crítica. Eu estou aqui generalizando, tem gente que não pensa assim, existem estudos aprofundados, mas eu percebo esse traço como uma coisa da formação da intelectualidade brasileira que é muito elitista mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que o Café, o seu tipo de dramaturgia, encara esse tabu e ressignifica uma contribuição que a teledramaturgia brasileira, que é o fenômeno audiovisual no Brasil, que tem mais penetração social, historicamente, o Café vai sem medo para esse tipo de dramaturgia e coloca ela numa perspectiva muito mais complexa, que o filme tem todo um desenho estrutural o material de arquivo, a coisa do material encontrado, o filme vai e volta, retorna temporalmente, o filme tem todo um desenho temporal muito bem costurado, mas eu digo que ele parte sem medo para um diálogo com um tipo de dramaturgia que lida com um tipo de material que é muito mal visto dentro dos estudos de cinema e dentro do que eu posso dizer do cinema de festivais brasileiros. Então é muito bonito como o filme dá um chute na canela desse grande monstro que é o elitismo no cinema brasileiro como referência mesmo. Então a gente entra num certo jogo popular sem a menor demagogia. E acho isso muito bonito. E ele coloca e encena com muita fé cênica questões que eu acho que são, pelo menos ali, entre o cinema que eu percebo melhor e que eu estudo melhor, seriam grandes pecados. Por exemplo, uma narrativa de superação. Uma personagem que supera um trauma. E que supera mesmo. E é ali que, não sei, eu me emociono muito. A Margarida aprende a andar de bicicleta. Isso é lindo. Isso não é demagogo, porque a dimensão trágica da vida está colocada. A vida daquelas pessoas não é, e o filme não sugere em nenhum momento que é um mar de rosas, está tudo bem, é festa. Não, é uma vida marcada por uma dimensão trágica inerente. As pessoas vão morrendo e a coisa vai vindo e a vida tem a sua dureza, não está sobrando nada para ninguém, e as dores povoam o filme, mas ao mesmo tempo o filme se interessa e demonstra um processo de superação e um final que é feliz. De certa maneira, o trauma está lá, mas de alguma maneira nós ali, aquelas pessoas com quem eu pelo menos me identifico, podem superar.
E aquilo não é demagogo, e aquilo não é cínico, que é uma questão que eu observo também em muitos filmes. O filme não tem nenhum cinismo, ele tem uma espécie de... exala uma abertura, e algo também muito, para mim, presente, é essa coisa de um gosto pela interação. É um filme que exala um convívio com outros, personagens contracenam, conversam, se tocam, botam no colo, deita na rede junto, encosta, vai na casa do outro. Tem uma coisa, uma corporalidade da troca, do encostar, do se chegar, que é muito, eu acho muito bonita e muito vivaz, e acaba que, dentro do repertório simbólico do que o cinema nos mostra, eu acho que tem uma potência mesmo política mesmo, da gente repensar nossa existência e esses processos que são muito cotidianos, mas que pensamos assim, eu que vivo numa cidade muito urbana, isso são coisas, sem dúvida, que caminham para a extinção. Entrar na casa do outro, se encostar, oferecer uma comida para o outro, levar um negócio, ser eventualmente um pouco invasivo, não ter essa coisa de uma individualidade tão marcada, que é algo muito forte no Brasil, no cinema e no todo o neoliberalismo dos anos 90 fez isso com as pessoas, isolou todo mundo. Me parece ser um filme anti-isolamento, no sentido de isolamento de gênero, isolamento dos personagens. Então ele exala essa coisa muito comum e que todo mundo interage, mas cada um é diferente entre si. E acho que o filme se permite ser diferente entre si. E é muito bonito, por exemplo, quando o filme fala essa coisa das trocas, por exemplo, o filme fala mais de uma vez essa coisa do filme que nos assiste. Eu acho essa uma imagem muito bonita. Nós assistimos o filme e o filme nos assiste. E o filme coloca isso de uma maneira muito forte com a personagem da Margarida. Tem um plano que ela nos assiste. Tem uma hora que a tela do cinema vira o nosso espelho. Nós estamos aí como vocês estão, e na imagem temos uma plateia de cinema. E o filme nos assiste. Então, essa perspectiva de que tudo troca, todo ponto de vista tem um outro ponto de vista. Então, tem o cachorro Felipe, tem uma hora que a gente vê o que o cachorro Felipe vê. Então, tudo é passível dessa mudança mesmo de ponto de vista. Então, eu acho que isso, da minha perspectiva pessoal como pesquisador, é uma sorte. Um filme que leva tão a sério essa missão de manifestar de uma maneira tão doce, tão graciosa, essa força de um desejo de mudança de ponto de vista. Nesse caso, sobre o Brasil, sobre o próprio cinema. E isso sem fazer nenhuma discurso sobre isso. É o modo como o filme vai se fazendo que me leva a pensar essa série de coisas. Então, eu sou muito feliz de, no meu tempo, haver um filme como Café com Canela. E acho que, resumindo, é isso que eu coloco para a gente começar mesmo. Então, eu ofereço essas ideias, que vocês ofereçam o que vocês tiverem. Obrigado.